Boa noite a todos. Meu nome é Janaína, eu sou advogada, sócia do escritório JM Almeida Guimarães. Hoje vamos falar sobre responsabilidade civil nas plataformas digitais, sobre envolvendo crianças e adolescentes. E para nos acompanhar aqui com esse debate, trouxemos a senhora Maria Berenice Dias, um ícone do direito civil, de família, jurista, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a primeira mulher a entrar na magistratura, especialista em direito de família, sucessões, direito homoafetivo. Muito obrigada, senhora Berenice, por participar com a gente aqui. É uma honra tê-la aqui no canal Black System Law com a gente. A alegria toda minha. Eu fiz muita questão de aceitar esse convite, porque o trabalho que você se dispõe a fazer é fantástico. Acho que nós precisamos muito, né, de termos espaços de reflexão a respeito, no fundo, desse desequilíbrio que ainda se percebe na nossa sociedade, sabe? Não só entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, sabe? Que isso se reflete na participação das mulheres, por exemplo, na sociedade. E acho que é fazendo esse tipo de empoderamento, que é uma palavra que eu gosto muito, das mulheres, principalmente das mulheres que não têm, às vezes, a mesma oportunidade que outras mulheres têm, né? E que isso as marginaliza, que é por vir uma camada social mais singela, que é por não ter um grau de desenvolvimento intelectual maior, por contingências sociais que ainda não atendem a esse quer, por exemplo, terem a cor da pele algo absolutamente insignificante numa pessoa, só o seu invólucro, e isso, sabe, ter as consequências que se tem. Se nós olharmos os números do IBGE, sabe, vemos essa absoluta disparidade de gênero, né, de inclusão no mercado de trabalho, de nível de remuneração, não só entre homens e mulheres, mas também de uma maneira extremamente perversa entre brancos e pretos e entre mulheres brancas e mulheres pretas. Então, assim, se nós não tivermos esse olhar focado, sabe, ainda vamos permanecer nesta nossa sociedade escravocrata ainda, né, discriminatória. Então, são iniciativas como essa que vão, com certeza, fazer mudar essa sociedade, ainda tão marcada por esse machismo estrutural. É verdade, é verdade. É verdade. Se a gente não olhar com um olhar crítico e perceptível daquilo, aonde você está, quem é você, da onde você veio, realmente a gente fica perdido, né? Graças a Deus aí temos pessoas igual a senhora, igual a própria Dione, que teve a ideia desse coletivo para fortalecer nós, advogadas negras, as mulheres do direito do nosso país. Dona Berenice, referente aqui, como que eu posso dizer, aqui a nossa live, qual que é a percepção da senhora referente às exposições de crianças e adolescentes? O fato é que no Brasil nós não temos uma educação, sabe, em geral, né? E principalmente de pais, principalmente dentro dessas novas tecnologias, né, de eventual reflexos absolutamente negativos, que é de crianças e adolescentes
habitarem este mundo virtual, como se isso fosse um espaço seguro, né, em que as crianças estariam em casa, sabe, estariam no seu quarto, e com isso também desonera os pais, sabe, de cuidado, de interagir com os filhos, de brincar com os filhos, sabe, de fazer. Então, assim, isso é algo que a gente vê de uma maneira muito recorrente, desde pequenos, muito pequenos. Se a gente entra em qualquer restaurante, o que se encontra? As crianças sentadas com o celular, enquanto os adultos estão conversando, jantando. Fazem isso para as crianças ficarem calmas. Então, dão a elas um espaço de distração, dão a elas um espaço de, olha, este mundo maravilhoso que as entorpece e elas ficam diante daquilo. Então, depois estão em casa, estão incomodando, o que faz? Dá o celular, dá o iPad para a criança não incomodar. Então, assim, e qual é a consequência disso? A consequência disso é que a criança acaba crescendo, sabe, com esse conceito de que o lugar de ela se distrair, de ela fazer coisas é na internet. E este está aí, assim, muito a origem, sabe, dessa dependência de que principalmente crianças e adolescentes estão desenvolvendo essa dependência do mundo digital. E assim, e às vezes os pais não estão se dando conta disso, os professores não estão se dando conta disso ainda. Eu vi essa lei que proibiu o uso de celulares dentro da escola, isso foi muito debatido, inclusive, mas assim, se é dentro da escola, eu não sei por que isso também não é fora da escola. Não vejo porque a criança sai da escola e vai correndo o celular, sabe? E chega em casa e também, sabe, vá atrás daquela distração que é o que ela aprendeu a ser um espaço lúdico, sabe, onde ela se satisfaz com o que ela está vendo, um mundo colorido, fantasmagórico, cheio de aventuras, enfim, e sabe, sem se dar conta das consequências que isso tem para o desenvolvimento psicossocial dessa criança. Então, assim, nós sabemos, né, que tem plataformas, sabe, que tem por objetivo optar essas crianças e esses adolescentes, sabe, para um espaço que eles aprenderam na internet de ser algo lúdico, né? Que são brigas, que são lutas, que são desafios, né? E onde eles acabam envolvidos com isso, sabe? E precisam ir atrás de um espaço de pertencimento. Então, assim, se entra nessas plataformas atrás de iguais, que na família ninguém interage com ele a respeito disso, não conhece esse mundo, sabe, que ele está mais do que acostumado a vivenciar, sabe? Ele vai atrás de pessoas iguais e acaba se submetendo a essas, entre aspas, lideranças, sabe, que acabam criando e impondo algum tipo de circunstâncias, sabe, que acaba prejudicando extremamente as crianças. Nós temos o Tigrinho, que é um dos mais conhecidos, né? Tem uma outra plataforma que eu acho que é Desobedeço, sei, também nesse sentido, que nós vemos as sequelas. Então, assim, o que nós precisamos é, em primeiro lugar, os adultos darem conta, né? Que se a gente não deixa os filhos sozinhos, não largam eles na rua, no meio da cidade e tal, enquanto são crianças e adolescentes, que é muito mais perigoso deixar eles sozinhos no seu quarto, sem nenhuma vigilância, para eles fazerem, no fundo, o que eles quiserem. Então, acho que nós precisamos muito atentar a isso, né? De buscar. E a gente vê que existe assim, uma grande resistência dessas big techs de fazer qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de punição por não permitirem que nessas plataformas sejam difundidos e divulgados esses conteúdos. Então, assim, acho que nós temos um momento muito preocupante, sabe, que nós precisaríamos nos chamar um pouco mais a atenção. E essa acaba sendo a responsabilidade dos pais, mas pais que precisam ser, ao menos,
tomar conhecimento disso, né? Precisar receber informações mais precisas, se interessar mais por isso que acontece, para não ficar aquela crença um pouco, né, infantilizada, diz, não, mas com meu filho isso não acontece. Não, isso não vai acontecer. Não é assim, então a gente sabe que é. Então, acho que, para mim, esse é o grande problema de crianças e adolescentes nesses espaços virtuais. Certo. Realmente, eu acredito que assim, os pais eles não estão percebendo o quão dinâmico que pode ser o campo dentro, né, o ambiente digital, a internet. E pensando nisso, na sua percepção, qual foi o primeiro caso ou situação que fez você perceber que a internet poderia ser perigosa para as crianças? A mim sempre me choca muito, né, quando é divulgado nas redes sociais, sabe, esses crimes que acontecem com crianças e adolescentes nesses meios virtuais. E assim, me choca ver isso e me choca ver a falta de reação, sabe, a falta de comoção, a falta de um movimento nesse sentido. Um certo acomodamento, uma naturalização disso, e acho assim, nós adultos não podemos, sabe, abrir mão dessa responsabilidade, que no fundo ela é nossa. E eu não vejo essa movimentação. Quantas vezes a gente vê divulgado assim, que crianças acabam morrendo, fazendo se submetendo àquelas tarefas que lhe impõem, né? Menina de 8 anos que morre, sabe, por estar inalando alguma substância tóxica, crianças que acabam se automutilando, mutilando animais de estimação, ou até vítima de estupro virtual, e eu não vejo nenhuma movimentação social com relação a isso. Sabe? Eu não vejo nenhuma... Não tem uma comoção, uma comoção da sociedade e fazer com que isso mude, né? Deu uma falha na coisa, eu não consegui. Eu digo, a sociedade não está se comovendo ao ponto de fazer com que isso mude, né? De buscar uma garantia, uma proteção da criança, do adolescente. Mas assim, nós também não temos políticas públicas para isso. Isso também é uma responsabilidade do Estado, chamar atenção para isso. Eu não sei nada. Eu nunca vi uma propaganda do governo chamando a atenção dos pais, enfim, nesse sentido, ou impondo às escolas incluírem nos seus currículos, sabe, uma qualificação, sabe, dos professores para isso fazerem essa abordagem, não só com os alunos, mas também com os pais dos alunos. Eu acho que nós estamos assim, muito engatinhando nisso, só que assim, o tempo não espera, as coisas não param de acontecer. E nós vivemos num mundo muito polarizado, sabe? Uma polarização que eu não entendo muito onde é que surgiu toda essa dicotomia tão extremista, e que isso acaba acirrando muito, muito a violência, né? Então, assim, será que não é a violência que se vê diuturnamente nas redes sociais? Sabe, que se vê isso? Isso não é a naturalização da violência que se vê na sociedade, a violência contra a mulher, cujos números são absolutamente estarrecedores, sabe? E ninguém muito chama atenção a isso. Eu até sempre digo assim, né? Se uma pessoa der 61 bofetadas no seu animal de estimação, eu acho que vai ter gente fazendo passeata na rua. Sabe? Agora, um homem que dá esse número de bofetadas numa mulher, eu não vi reação nenhuma. Vi os meios de comunicação, mas eu não vi uma reação da sociedade com relação a isso. E depois, menos de uma semana depois, eu até acabei debatendo esse tema nas redes sociais, sabe, um homem matou a companheira com 175 facadas. Até eu botei assim, olha, de fato, os homens são muito competitivos, porque ele ensina a ser competitivos.
Os homens têm que serem bons, têm que ser viris, sabe? Tem que, não podem chorar, sabe? Não podem levar desaforo para casa, sabe? Tem que reagir, enfim. E, essa falha terrível na educação, né? Da sociedade, que estabelece essa dicotomia, sabe? Essa quase ambivalência entre homens e mulheres. Então, a maneira de agredir um homem é atribuir a ele posturas femininas. Né? E toda mulher que tem alguma mais personalidade, sabe? É mais decidida, sabe? Tem um pulso mais forte. O que as pessoas dizem? Né? Ela tem uma postura de homem. Então, assim, o elogio, parece que de uma mulher, sabe? Elogiando ela, tem que ter a postura de um homem. E a maneira de desqualificar um homem é dizendo que tem uma postura da mulher. Então, assim, sempre fica a mulher numa posição de subalternidade. Bom, e isso leva àquela ideia imbecil, vamos combinar, né, de que, bom, que os homens são mais fortes, os homens são os provedores, que nós temos que ser o sexo frágil, que a nossa função de vida é exclusivamente casar, ter filho, ficar cuidando de casa e tal, que as nossas realizações pessoais não têm o mínimo significado, e que o que nós fizemos não tem valor econômico nenhum, que se chama economia do cuidado, sabe? Que isso não é uma atividade com valor econômico. Sabe? Então, assim, acho que tudo isso acirra muito essa competitividade, sabe? Que se vê na sociedade, essa polarização toda que há, sabe? Esse aumento da violência, então, que se vê que o Brasil está passando por um momento estarrecedor, sabe? Onde esse embate é naturalizado. Se nós vimos ontem, sabe, deputados, né, pessoas engravatadas e tal, conseguiram o voto popular para representarem uma sociedade, para fazerem leis, sabe, ser titulares de um dos poderes da República, simplesmente, sabe, ou se acorrentarem ou botar adesivo na boca e simplesmente invadir, sabe, a sede da Câmara, a sede do Senado. Não vai acontecer nada. Então vamos deixar a atividade legislativa acontecer. Dormiram lá, e aconteceu alguma coisa com essas pessoas. Não! E ninguém se indignou com isso. Sabe, feriu um dos versos da nossa democracia. Isso é uma vergonha nacional. E, sabe, todo mundo acabou se naturalizando. Sabe, esse fato, aí, porque uma apareceu com um nenenzinho de 4 meses, sentou na casa do presidente, então não podia mandar a polícia retirar eles dali, ela de lá, não sei porquê, não poderia, estavam assim, invadindo. Sabe, assim, eu não sei se dão conta, sabe, do recrudescimento dessa violência e dessa polarização, e isso acaba se refletindo nas relações pessoais. Né? Crianças que veem isso e não vê ninguém reagir a isso, acho que isso aí é normal. Crianças que veem, por exemplo, as mães apanhando dentro de casa sem que elas reajam, isso é normal e acaba repetindo na vida deles, sabe, aquilo que eles enxergam dentro de casa com uma certa naturalidade. Isso reflete também na vida das crianças que tem dentro dessa família, né? E atinge a sociedade de uma maneira tão violenta e não tem essa comoção, né? Não tem esse envolvimento para as políticas de defesa, né? Desses direitos. Mas na sua visão, então, as plataformas são mais guardiãs ou cúmplices quando elas não retiram conteúdos que prejudicam crianças? Elas são as duas coisas, são criminosas e cúmplices porque não fazem nada. Só a única objetivo, pretensão é obter lucros, ter uma participação melhor. Não interessa o conteúdo, não interessa o que é dito,
basta aumentar, sabe, o número de participação, que isso gera dinheiro. Fora disso, é de uma irresponsabilidade criminosa absurda. Sim, é verdade. Veio recentemente, né? Sabemos que saiu uma decisão do Superior Tribunal Federal referente ao artigo 19 do Marco Digital, né? Isso. Que aí responsabiliza as plataformas por publicação de terceiros, mas não gera indenização. E o que mudou, então? O que mudou? Assim, mas mesmo isto, sabe, foi uma mudança singela. Bom, para eles terem que tirar, não precisa ter uma decisão da justiça. Basta a pessoa, sabe, formalizar um pedido de exclusão. É bem como tu está dizendo, não gera obrigação, não gera nada. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, vejo que o próprio Estados Unidos acabou interferindo na nossa soberania nacional, sabe? Acabou nos impondo um tarifaço, porque sobre a alegação de que as plataformas, inclusive a plataforma do presidente da República dos Estados Unidos, estariam com a sua liberdade cerceada, sabe? E isso levou a impor, sabe, esse tarifaço, sabe, o maior do mundo para o Brasil, sabe, por tentar interferir na nossa autonomia, interferir no âmbito do Poder Judiciário. E a gente vê que tem uma parcela significativa da nossa população que acha que está certo. Sabe? Que é isso? Tem que punir o Brasil, sabe? Porque não está sendo tratada anistia, porque houve decreto da prisão domiciliar a um ex-presidente da República, enfim. O que isso tem a ver com a economia do país? Sabe? Como é que alguém pode interferir, a não ser por questões econômicas, querer impor algum tipo de tarifa? E mesmo a isso, eu não vejo reforma nenhuma. Sabe? Agora que está se discutindo quem é que teve a culpa. Sabe? Isso quando tem um filho do ex-presidente da República, se manifestou ontem dizendo que não, as tarifas têm que aumentar, sabe? Porque enquanto não for revogada a prisão domiciliar do meu pai, o que é isso? O que é isso? É para arrebentar com a nossa sociedade, arrebentar com a nossa interesse de uma pessoa, por parte de alguém que não tem absolutamente nada a ver com, sabe, com a democracia do país. E mais, sabe, esse absurdo de os Estados Unidos punir pessoas de outros países, está punindo o ministro Alexandre de Moraes, sabe, que é o chamado a decretar a morte econômica da pessoa, sabe, além de privar da sua liberdade, poder andar em qualquer lugar do mundo, sabe, nem ter qualquer tipo de participação em bancos ou investimentos que tenham sede nos Estados Unidos. Isso é uma aberração, de fato, isso é uma aberração, sabe? E, bom, já que estão fazendo disso, eu vou punir vocês, vou dar uma... E parece que tudo bem. Não tem, não faz sentido. A forma que eles estão reagindo e forçando o Brasil como se eles fizessem parte do Brasil. Eles nem fazem parte do Brasil. O Trump, ele é dos Estados Unidos, ele não é Brasil para estar querendo decidir como que vai ser feitas as leis, como vai ser decidido o crime que o ex-presidente cometeu, e assim, tá tudo dentro da lei, do direito. Não tem sentido o que eles estão fazendo. O que vai acontecer? O Bolsonaro, vamos dizer que na loucura deles, assim, o Bolsonaro não vai ser punido, pelas coisas, pelos crimes que ele cometeu. Lá tá, né, o devido processo legal, ele vai ter que se defender. Se for provado que ele cometeu os crimes, ele vai precisar pagar por eles. Agora vai vir um presidente de outro país decidir o que o Brasil tem que resolver dentro do Brasil.
o pior de tudo, uma parcela da população virou marionete dessa situação e está agindo como se um outro presidente de um outro país tivesse razão. E depois também vejo, sabe, uma postura, no mínimo covarde, do nosso presidente da República, de o Brasil ser taxado da maneira como foi, independentemente dos motivos que foram alegados, que foram políticos e não foram jurídicos. Sabe por que ele achando que pode ser alvo de algum tipo de humilhação, achando que não tem o dever de procurar, porque assim, quem é que sendo prejudicado? Fomos nós. Quem é que nós temos que buscar, sabe, que a situação seja revertida? Temos que ser nós. Então, assim, por medo de, mas eu não vou me humilhar, então, mas não, nem tenta falar com o presidente da República. Depois, ele não quer falar comigo, mas houve alguma tentativa nesse sentido? Aí, assim, se ao falar houver, assim, alguma tentativa de humilhar, bom, sabe, o Lula que diga, o senhor vai me desculpar, mas não é disso que eu tenho, então eu vou desligar o telefone, ponto. Sabe, para mim, assim, é uma verdade. Não atende ao melhor interesse dos brasileiros. Não. É verdade. Então, continuando. A senhora reconhece algum caso marcante, né, que uma criança teve sua exposição, assim, teve consequências graves? A gente já viu que sim, teve vários temas, asfixia, né, como que falam? Essas provocações que eles fazem entre eles mesmos dentro da rede social, quase que forçando uma criança a fazer coisas que prejudicam a si mesmo e a própria família. Você acha que a lei deve ser criativa e rápida para proteger as crianças? A lei está sendo, né? O judiciário está sendo rápido para a defesa dessas crianças? Eu confesso que eu estranhei muito, que até hoje eu não vi ninguém preso, né, por manter e ter esse tipo de postura. Então, assim, se eles conseguem, sabe, esses mecanismos, né, de descobrir qual de conseguir transmitir algumas dessas coisas, não pode ser difícil identificar quem faz, aonde faz e onde é que se encontra. Até hoje não vi ninguém ser processado por isso, sabe? E depois, assim, então, houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal que, olha, no fundo, assim, fez algo muito sutil, sabe? Muito superficial. Diz, não. Se a pessoa pede para tirar, tem que tirar. Não precisa ter uma decisão judicial, porque daqui que sai uma decisão judicial, você tem que procurar um advogado, sabe? Tem que isso e aquilo, tem que entrar com uma ação. Enquanto isso, está circulando alguma coisa que sabe que está afrontando a própria dignidade da pessoa. Não, tem que ser pela simplesmente. Isso gerou a reação que gerou, que existe projeto de lei tramitando, sabe, querendo revogar, né, que volte o artigo 19. Ou seja, ninguém quer nem isso, que dirá uma regulamentação mais incisiva com relação a isso. Porque assim, mas achar que as redes sociais é uma terra de ninguém, assim, nós temos leis que dizem o que é crime, um rol de crimes. Então, os crimes que acontecem ao vivo e a cores, esses estão sujeitos a o que acontece no mundo digital, não. Então, sabe, eles são imunes, são inimputáveis, quem age nesse mundo virtual. Não pode ser isso, né? É verdade. Porque do mesmo modo que acontece presencial e tem todo essa repercussão, né, de ferir a dignidade da criança, do adolescente, a sua personalidade, no mundo digital ainda fica de uma forma assim,
não é reservado àquela região, não é reservado àquela família, não é reservado àquela sociedade ali, né? Por exemplo, aconteceu aqui no bairro de tal, de São Paulo e tal. Na rede social é para o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Tudo que se faz dentro da rede social é para o mundo inteiro. E aí a gente não ter alguém olhando para essa situação de forma que realmente precisamos, né, para defender os direitos dessa pessoa e as consequências dela no futuro, né, de todas essas exposições no futuro. A senhora acha que se esse código, né, essa lei do marco digital, se ela fosse reescrita, o que não poderia faltar para proteger as crianças e os adolescentes? Punições mais severas. É isso que nós precisamos. Realmente. Que por enquanto a gente não vimos punição nenhuma, né? Assim, a exposição que vamos dizer, está em alta agora, as responsabilidades que estão em alta é o sharing. A exposição de pais, dos pais da criança e do adolescente. E assim, temos até decisões sobre responsabilidade civil desses pais, mas não chegamos à responsabilização das plataformas, né? É muito contraditório, né? Contraditório. Tem umas pessoas, assim, o pai eu vou punir e a plataforma que está colocando, deixando situações até, vamos dizer, muito mais gravosas, não tem responsabilidade sobre isso? O que a senhora acha? O que eu acho assim, ó, a nossa legislação, o marco legal, é tão não efetivo, que sequer está se questionando o fato de história. Se a pessoa reclama e tal, comprove que a coisa é feia, sabe? Não precisa ter uma sentença judicial, que isso cercearia a liberdade das redes sociais. Imagina uma punição. Agora, tudo a gente precisaria avançar. E depois, assim, só isso já gerou essa reação toda nos Estados Unidos. Nós acabamos todos punidos. Todos punidos. Tá? Nós todos vamos sofrer as consequências desse tarifaço que teve origem nisso e também com a questão do Bolsonaro. Sabe? E isso não é um país independente. Não é um país, sabe, que possa se curvar a isso. E, no fundo, é o que está acontecendo. Sabe? Não vejo nenhuma movimentação mais efetiva, né, de ser feita com todo esse período que foi dado. Não vi o país se movimentado, que tentativa do vice-presidente que ficou horas falando com todos os segmentos do Brasil, enfim, uma das vezes nas plataformas, sabe? Não foi ninguém para os Estados Unidos, a não ser 5 senadores que foram lá falar com alguém. Fora disso, não aconteceu nada, né? Quando a gente vê que todos os outros países, seus dirigentes se movimentaram, sabe? Foram falar, então, o fato do Trump ter sido mal educado como ele é, né? A falar com dois representantes de 2 países, isso não pode, assim, acovardar o Lula ao ponto de dizer, eu nem vou fazer nada, eu nem vou pedir nada. Ele quiser, fale comigo. Ele que fez, olha o que ele disse hoje. Não é a minha intuição. Ninguém vai ter intuição. Quando eu tiver intuição, que pode ser, o Trump é que tinha que dizer, olha, eu fiz o tarefaço, o que nós vamos fazer agora? O que tem que fazer era o nosso governo que tinha que ir atrás disso. E eu não vi essa mobilização. Então, nós estamos pagando, sabe, por crimes de mais de uma pessoa. Não foi só de um, sabe, ou de mais pessoas, mas também nossas responsabilidades no Brasil. Então é isso, Janaína. Pois você vê, a senhora, o
que a senhora acha que daqui 10 anos, a senhora acha que a gente vai ter mais casos ou menos casos sobre esses assuntos? Se as coisas não evoluírem, teremos muito mais casos, muito, sabe? Vai haver um aumento terrível com relação a isso. Bom, Janaína, eu acho que nós debatemos esse assunto, sabe? Já passamos 40 minutos, acho que nós tínhamos mais ou menos planejado isso. E eu quero agradecer essa oportunidade e louvar mais uma vez esse belo trabalho de vocês e contem sempre comigo. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Já estendo o convite para próximas oportunidades. Com certeza. Muito obrigada. Tá, vamos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.